Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Sejamos gratos por mais um dia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Glória a Deus. Nosso devocional de hoje, dia 28 de julho de 2026, tem como título Forças para continuar. É o Senhor que nos dá forças para continuar. É o Senhor que renova em nós a força necessária para nós vivermos cada dia de acordo com a sua vontade. Voltamos para o livro de Neemias e hoje vamos para o capítulo de número 6 de Neemias. Eita, Deus maravilhoso e tremendo, Deus poderoso, Deus bendito. Esse foi o horário que o Senhor nos permitiu fazer o devocional hoje. E aqui estamos, para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor abençoe sua vida, que tem nos acompanhado aqui, que tem seguido firmemente conosco nesse propósito de uma palavra para cada dia, segundo o coração de Deus para o nosso coração. Glória a Deus. O capítulo 6 de Neemias mostra para nós a conclusão do muro. O muro que já fazia tantos anos que eles tentavam reconstruir, não conseguiam. Nós vamos ver isso. E apesar das fortes oposições, das armadilhas feitas pelos inimigos, o texto destaca 3 pontos principais: a tentativa de enganar o líder, a famosa resposta de Neemias e o fim e a conclusão da obra. Glória a Deus. E o primeiro ponto são exatamente as armadilhas dos inimigos. Os inimigos se levantam com força contra Neemias. Quando eles veem que Neemias não para, então eles mandam um convite para Neemias. Convite falso, diga-se de passagem. Sanbalate e Tobias, eles tentam atrair Neemias para uma reunião. Só que essa reunião em um vilarejo bem distante. A intenção era fazer mal. Eles convidam Neemias para o Vale de Uno. O Vale de Uno ficava localizado cerca de 40 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. E era um território neutro, usado para atrair Neemias, porque com isso eles iam prender Neemias, fazer algum mal para Neemias. Porém, Neemias tem discernimento do Senhor. Depois, como eles não conseguem, 4 vezes eles mandam o convite para Neemias. Na 5ª vez, Neemias manda uma resposta para eles e diz para eles: estou fazendo uma grande obra. Glória a Deus. Dentro dessas armadilhas desses inimigos está também acusações mentirosas. Como eles convidaram Neemias para essa reunião no Vale de Ono e Neemias não foi, então eles agora enviam uma carta aberta. E essa carta aberta tinha o teor que dizia que os judeus eles estavam se rebelando contra o rei e que Neemias estava numa tentativa de se tornar rei daquele povo, que Neemias estava desprezando o rei Artaxerxes, que o enviou para aquele lugar. Glória a Deus. Boa noite, irmã Edni. Deus te abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor. Glória a Deus. Aí, como eles nem conseguiram, com os convites falsos, nem com a carta aberta, as falsas acusações, eles agora subornam profetas. Eles usam o próprio sumo sacerdote para aconselhar Neemias a se esconder no Santo dos Santos, porque se ele não se escondesse lá, ele seria morto. Se Neemias fizesse isso, ele estaria pecando contra o Senhor. E eles agora usa profetas falsos que foram subornados, inclusive uma mulher chamada Noádia, é uma profetisa que também profetiza falsas coisas para Neemias, porém Neemias entende que aquilo dali não era a direção de Deus, não era o que o Senhor estava enviando para a vida dele. Aí vem o segundo ponto desse capítulo 6, o foco e a resposta de Neemias. Neemias, ele é centrado, Neemias é focado, nada tira a atenção de Neemias. Sabe por quê, irmãos? Porque Neemias era um homem de oração. Quem ora, Deus revela. Quem fala com Deus, Deus responde. E Neemias era esse homem de oração, então ele tinha foco.
E ele tem uma resposta extraordinária que, sempre que a gente vai falar do livro de Neemias, a gente fala dessa resposta. Neemias diz, estou fazendo uma grande obra. Versículo de número 3. Ele diz, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que eu cessaria a obra do meu Senhor e desceria e fosse ter convosco? Neemias faz uma pergunta. Primeiro ele faz uma afirmação, eu estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Depois ele diz, por que eu pararia a obra do meu Deus para ir ter convosco? Por que eu faria isso? Então Neemias, ele não perdeu o seu tempo com intrigas, ele não perdeu o seu tempo batendo boca, ele não perdeu o seu tempo com me disse não. Ele respondeu que não podia parar o trabalho de Deus para atender aqueles homens que estavam o convocando, Sambalate e Tobias e Gesem e o Arábico. Neemias teve um discernimento espiritual extraordinário. Ele percebeu que Deus não havia enviado aqueles profetas, que aquilo ali era uma armadilha, que aqueles homens que estavam chamando era uma armadilha. Então tudo isso ele percebeu. Quando os profetas começam a profetizar que ele tem que se esconder no templo, que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo, que ele tem que fugir, ele percebeu, ele teve entendimento que Deus não havia enviado esses profetas e que fugir para o templo tanto seria pecado como seria um ultraje contra a sua própria honra e a fé que ele professava, a fé que ele dizia para aquele povo que ele tinha. Como era que ele ia demonstrar essa fé se ele fosse fugir? Ou se ele fosse pecar contra Deus, se escondendo dentro do templo, no lugar do Santo dos Santos, onde só os sacerdotes e sumos sacerdotes podiam entrar? Então Neemias teve um discernimento espiritual tremendo. Além do discernimento, além do foco, Neemias também teve constância. Ele não parou. Ele continuou. E ele fazia isso, sabe por quê, irmãos? Porque, ele, como eu disse nesse instante, ele estava sempre em oração. E quem está sempre em oração, Deus revela. Neemias, ele sempre estava orando e a sua oração era sempre essa. Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos para a obra. Fortalece as minhas mãos para o trabalho. Fortalece as minhas mãos para mim não desvanecer. Essa era a oração de Neemias. E aí vem a conclusão. Depois dele ter discernimento em relação a esses falsos profetas, a partir do versículo de número 15, vem a conclusão. O versículo de número 15 diz o seguinte: acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Aleluia! Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Vocês terem uma ideia, com aproximadamente 2.600 metros de extensão. Era o tamanho do muro que eles reconstruíram, que eles juntos fizeram. 2.600 metros de extensão. Grande parte do muro foi só restaurado, mas muitas partes dele foram construídas desde o alicerce, desde o zero, e foi todo reconstruído desde a sua fundação, grandes partes do muro. E essa conclusão da obra teve um período de 52 dias. Foi reconhecida por todos os povos vizinhos, que só poderia ser coisa de Deus. Aleluia! Como a canção que estão cantando nesse tempo, tem os conjuntos de mulheres têm cantado muito, isso é coisa do meu Deus. Só pode ser coisa do meu Deus, isso é coisa do nosso Deus. Reconstruir um muro com 2.600 metros de extensão em 52 dias, usando pessoas que não eram construtores. Ali tinha, nós vimos num capítulo anterior, que ali tinha desde perfumista, ourives, empresários, senhores, até os escravos, todo mundo junto reconstruindo. Ali não era pedreiro, não era mestre de obra, eram todos em um só propósito.
propósito, reconstruindo através das famílias. Glória a Deus! Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Isso fez o quê? Causou temor nos inimigos. Quando os povos vizinhos viram a obra sendo acabada, o muro sendo concluído, eles imaginaram, só pode ter sido com a ajuda de Deus. Então eles perderam a coragem, eles ficaram com medo, pois eles sabiam que aquela obra teve o apoio do Senhor dos Exércitos. Ninguém quis mais mexer com eles. Por quê? Porque eles entenderam que era Deus que estava com eles, ajudando a construir aquela obra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eles ficaram frustrados quando viram os muros sendo concluídos. Eles ainda tinham poder sobre algumas coisas sobre Jerusalém, mas eles já não tinham mais como influenciar o povo, porque o povo viu Deus operando naquele negócio. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, Bibi, Deus te abençoe. A paz do Senhor, minha amada. Boa noite, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, em 52 dias, eles concluíram a obra. Pra vocês terem uma ideia, irmãos, desde que a primeira leva tinha vindo com... Esqueci agora o nome do irmãozinho que veio, do primeiro governador que veio, esqueci agora. Mas desde que veio com ele, já tinham se passado ali 120 anos e o muro ainda não tinha sido erguido. E em 52 dias, sob a liderança de Neemias, a ação de Deus, o muro foi reconstruído. Porque quando Deus faz, não tem quem impeça. Não existe nenhuma dificuldade quando o Senhor da obra está na frente conduzindo tudo. Aleluia! Eu coloquei aqui 3 aplicações para nós tirarmos desse capítulo 6 de Neemias para as nossas vidas. A primeira aplicação, a primeira coisa que esse texto está nos ensinando é: mantenha o foco. Não desvie o seu foco nem para a direita nem para a esquerda. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, sigo para o alvo, pela soberana vocação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então mantenha o foco, identifique as distrações. Tem convites que vêm a você só para tirar você do foco. Tem convites que vêm a você para tirar você do seu propósito. Então mantenha o foco, identifique as distrações, aprenda a dizer não. Nem tudo é Deus. Nem tudo é Deus que manda. Viu aqui um bocado de profeta que se vendeu, sendo subornados, semelhantes a Balaão, e sendo subornados, até uma profetisa, mulher, para tirar Neemias do foco, mas ele se manteve no foco. Ele identificou que tudo era distração para tirar ele da obra. Faça como Neemias: estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Por que eu vou parar a obra de Deus para fazer isso? Faça como Neemias. Dentro do você manter o foco, proteja seu tempo. Neemias não perdeu o tempo dele batendo boca. Neemias não perdeu o tempo dele dando resposta, não. Ele deu uma resposta incisiva e pronto, acabou. Não posso descer, estou fazendo uma grande obra. Por que eu desceria e deixaria a obra do meu Deus para ir ter com vocês? Acabou. Fizeram o que fizeram, mandaram carta aberta, subornaram o profeta. Neemias não deu mais resposta. Então proteja seu tempo. Segunda aplicação que nós fazemos de Neemias 6: desenvolva discernimento. Irmãos, isso nesse tempo de hoje é algo precioso demais. Tem crente que ora, tem crente que até lê muito a Bíblia, mas não tem discernimento das coisas. Peça ao Senhor: Senhor, me dá discernimento espiritual, me dá discernimento. O inimigo muitas vezes vem com a capa do engano, joga em cima da gente e a gente é enganado. Tenha discernimento, desenvolva discernimento. Antes de aceitar um conselho de alguém, avalie as intenções. Tem discernimento. Quem é que está lhe aconselhando? O que está lhe aconselhando? É de acordo com a palavra? Preste atenção. Conheça a palavra.
Conheça a palavra e aplique na sua vida. Cuidado com o medo. Os inimigos aqui tentaram apavorar Neemias de todas as maneiras. Neemias não deu cabo a eles, não deu crédito ao que eles estavam fazendo. Quando eles mandaram todo tipo de ameaça, Neemias pegou, preparou o povo, colocou uma arma na mão, a colher de pedreiro na outra e disse: olha, vocês estejam preparados e lutem por suas famílias, lutem por suas casas. Então, cuidado com o medo. O medo tem um poder terrível de nos paralisar. Mas a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. Glória a Deus, aleluia. Mantenha os seus princípios, mesmo que você esteja fazendo a obra e alguém venha com atalho, alguém venha com jeitinho brasileiro, alguém venha e diga assim: não, vamos fazer desse jeito aqui, ninguém está vendo, vai dar certo. Mantenha seus princípios. Deus não opera se não houver princípios sendo estabelecidos. Deus não opera no jeitinho brasileiro. Deus não opera onde não há um caráter segundo o caráter de Cristo. Então, não pegue atalhos, mantenha os seus princípios. Nós vimos no Salmo de ontem: se você for reto, se você for fiel, se você manter a sua integridade, Deus não nega bem algum àqueles que andam em integridade. Então mantenha os princípios. É o que nós aprendemos com esse texto. E por último, nós aprendemos com esse texto a aplicar nas nossas vidas. Confie no resultado do seu trabalho. Se você trabalha, saiba que Deus vai abençoar. Deus sempre abençoa aquele que trabalha com honestidade, que trabalha com integridade, que mantém-se firme, ainda que ele ganhe pouco, o Senhor multiplica este pouco. E muitas vezes ele é muito mais feliz comendo feijão com arroz do que aquele que está comendo banquete na casa dele de uma forma insana. A Bíblia diz que aquele que ganha as suas coisas com mentira, com falsidade, com engano, com suborno, com corrupção, quando ele vai comer a comida é como se estivesse comendo grãos de areia. A Bíblia que diz lá em Provérbios. Mas é melhor um prato de hortaliça em paz do que um boi gordo na contenda. Então, confie no resultado do seu trabalho. Busque força diária. Não olhe para o foco lá da frente, não. Olhe para cada dia e faça cada dia o Senhor. Senhor, faça como Neemias. Senhor, fortalece as minhas mãos para mais um dia. Fortalece a minha vida para mais um dia, Senhor. Para que eu possa fazer o melhor nesse dia de hoje. Então busque força diária. Deixe o resultado falar por você. Ainda que se levantem, ainda que tenham calúnias, podem dizer o que disser. Irmãos, no tempo da pandemia, bem no comecinho da pandemia, quando todo mundo estava apavorado, quando de repente começaram a fechar tudo e ninguém sabia o que fazer, inclusive muitos pastores enfiaram a cabeça num buraco com medo, porque ficaram apavorados, não sabiam o que fazer, com medo de pegar a doença, com medo de morrer, com medo de ser responsável por um bocado de gente que ficasse doente. Muitos pastores ficaram apavorados. E nesse período da pandemia, Deus falou ao nosso coração de fazer um culto online. Ninguém estava fazendo isso ainda. E a gente começou com um grupo de WhatsApp. A gente começou com uma ligação de WhatsApp que pegava 3, 4 pessoas só. Era o nosso culto doméstico que nós transmitíamos. E durante todo o período da pandemia, nós fizemos esse culto todos os dias. E Deus foi acrescentando pessoas, E nós começamos, eu e meu esposo e uma irmã que estava muito deprimida. Depois foi vindo outros. Nós já estávamos transmitindo através do Meet, até para 60 pessoas, 70 pessoas. Aí, um pastor botou na cabeça que a gente estava querendo tomar a igreja dele, que a gente queria o lugar dele, mas o trabalho falou por si. Nós estávamos alimentando e cuidando de vidas que estavam precisando. Nós estávamos debaixo de uma ordenança do Senhor, de uma direção de Deus e de uma palavra de Deus. E para a glória do nome do Senhor, ninguém daquele grupo morreu. Alguns pegaram o Covid de uma forma severa, muito grave, foram entubadas, foram internadas, mas sobreviveram e ainda estão aí para contar a história, porque o Senhor é fiel. Então, deixe o resultado
resultado do trabalho falar por si. Não se defenda, não dê resposta, deixe o resultado do trabalho falar. Quando você faz de fato para o Senhor se responsabiliza, como ele se responsabilizou por Neemias. 52 dias depois, a obra estava concluída. Glória a Deus! E por último, a última aplicação que nós fazemos desse texto é: gere inspiração nos outros. Neemias, ele inspirava os outros a continuarem. Quando eles iam querer desistir, eles olhavam para Neemias, como no capítulo 5, alguns ricos estavam oprimindo os mais pobres, emprestando dinheiro a juro alto, tomando as propriedades, levando os filhos como escravos. Aí Neemias veio e disse: olha, eu estou aqui com vocês. Dos 12 anos que eu fiquei governando vocês, eu nunca peguei de vocês R$1, 1 centavo, nada. Pelo contrário, com o meu próprio recurso, eu mantive toda a obra. Eu mantive tudo com os meus próprios recursos, com as minhas próprias economias. Ali, aquilo inspirou aquelas pessoas. Então, gere inspiração nos outros. Que as pessoas olhem para você e desejem ser iguais a você. Que as pessoas olhem para você e digam assim: oh, eu quero ser igual a você. Oh, que coisa tremenda. Gere inspiração nos outros. Aleluia. Glória a Deus. Então esse é o capítulo 6 de Neemias. Para a glória de Deus. Vemos o muro sendo concluído. Amanhã é o capítulo de número 7. E nós vamos dar continuidade ao livro de Neemias, até que nós tenhamos concluído todo o livro, para a glória do nome do Senhor. Cada capítulo é mais precioso do que o outro. Cada ensino que o Senhor nos traz é mais precioso. Cada aplicação que o Espírito Santo nos revela é ainda mais preciosa para a nossa vida. Nós estamos, irmãos, através desse devocional, montando uma conduta cristã. Se você realmente quer crescer na graça e no conhecimento, coloque em prática. Eu garanto para você, como você vai ver a sua vida mudar e os que estão ao seu redor sendo mudados pela transformação da palavra, porque quem muda é a palavra. É a palavra quem muda as nossas vidas. Então se mantenha firme na palavra, na oração, na comunhão, e você vai ver como você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Aleluia! Vamos para o nosso devocional, forças para continuar. Tem dias, irmãos, que nós estamos só pela misericórdia. Essa semana passada, na sexta-feira pela manhã, eu estava muito mal. Eu tenho fibromialgia e eu estava com muitas dores. Até para pentear o meu cabelo doía. Tudo do meu corpo doía. Mas o Senhor é bom. Não nos deixa parar, mesmo quando nós estamos nas nossas crises mais difíceis. Ele nos dá forças para continuar. E hoje, nessa palavra, ele vem dizer para você que é ele quem te dá forças para continuar. Minha mãe disse que eu sou chorona, eu sou mesmo, irmãos, porque não tem como resistir à presença do Espírito Santo. Quando ele entra aqui e ele fala, a gente estremece. O corpo estremece pela presença dele. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, devocional de hoje é forças para continuar. E o texto é 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20, na versão aqui NVT, que diz assim: continuou, seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor Deus, o meu Deus, Ele está com você. Ele não deixará, nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. Aleluia. Esse texto é Davi, nas suas últimas palavras, aconselhando a Salomão, passando para Salomão a planta do templo, porque o Senhor deu para Davi cada detalhe que seria construído no templo, mas não permitiu que ele construísse, porque ele era um homem de guerra, e como homem de guerra, ele tinha as mãos manchadas pelo sangue, e não podia fazer algo tão santo, tão sagrado, tão importante. Então Deus prepara Salomão, o homem que tinha sabedoria do céu, para executar a obra que o Senhor já tinha revelado a Davi. E aqui é Davi dando os últimos conselhos para Salomão, dizendo para ele: olha, Salomão, seja corajoso.
trabalhe, seja forte, não tenha medo, não desanime. Lute, trabalhe pelo Senhor Deus, o meu Deus, porque Ele vai estar com você. Ele não deixará, nem o abandonará. Essa palavra ainda hoje, ela é para mim e ela é para você. O Senhor diz para você, sou eu que dou forças a você para continuar. Portanto, não desanime. Seja forte, seja corajoso e faça o trabalho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nosso devocional de hoje diz, encarar a segunda-feira é visto como um desafio. Para muitos, tem muita gente que detesta a segunda-feira, acha o dia mais cansado, o dia mais difícil, quase uma síndrome de resistência ao início da semana. Entretanto, ao observarmos essa passagem que lemos no dia de hoje, vemos Davi, incentivando Salomão a encarar com coragem o trabalho designado por Deus para construir o templo. Mas era Salomão quem executaria esta obra. O trabalho não é uma maldição, pelo contrário, é uma fonte necessária de sustento e provisão. A gente tem que enfrentar e encarar o nosso trabalho como um necessário. Como necessário para quê? Para o nosso sustento, para a nossa provisão, como uma bênção de Deus. O Salmo 128 diz que bem-aventurado aqueles que trabalham e que têm a provisão do seu lar. Então é importante nós trabalharmos. Não podemos encarar o trabalho como uma maldição, porque se a gente for assim, a gente já vai cansado, a gente já vai desmotivado. A gente tem que encarar como uma bênção de Deus. Tem gente que está aí em busca de um trabalho e não tem. Davi, ele prepara seu filho com palavras de incentivo, transmitindo-lhe as orientações que Deus lhe dera, assegurando para Salomão que o Senhor, o Pai, estaria presente em toda a construção do templo, em todo momento, desde o alicerce até ser colocada a última telha de cobertura. O Senhor estaria presente em tudo ali com Salomão. Ao enfrentar suas atividades diárias, saiba que não se trata apenas do que fazemos, mas honrar a Deus com aquilo que nós fazemos, com aquilo que Ele confiou a nós. Eu era bem jovem quando eu me casei, e bem jovem mesmo ainda, nós fomos morar em Manaus. E eu fui para Manaus ali com um filho pequeno, de 1 ano nos braços, não conhecia ninguém. E às vezes ficava muito difícil o trabalho. E depois, quando meu filho tinha 3 anos, eu tive o meu outro filho. E ainda era bem jovem. E o trabalho ficou ainda mais puxado, mais difícil. E um dia eu estava muito aperreada. Muito aperreada. Eu já contei esse testemunho em alguns lugares, mas eu acho que aqui eu ainda não contei. Eu estava muito, muito atarefada e muito aperreada. E os meninos chorando. E eu, sem saber o que fazer, eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo. Eu me lembro que naquela pia, lavando aquelas louças, o Senhor falou comigo. O Senhor disse para mim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do meu nome, e você vai ver que o trabalho não vai ser pesado. E eu entendi naquele dia que eu lavava a louça para a glória de Deus, eu varria a casa para a glória de Deus, eu cuidava dos meus filhos para a glória de Deus, eu cuidava do meu esposo para a glória de Deus, eu cuidava de mim mesmo para a glória de Deus. Tudo o que eu fizesse era para a glória de Deus, e tudo se tornou prazeroso. Ao invés de se tornar um peso, se tornou uma bênção na minha vida. Então, quando nós de fato entendemos isso, nós passamos a fazer o trabalho como uma dádiva de Deus, como algo que o Senhor nos presenteou. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Independentemente de onde você trabalhe, ou do que você faça no seu lar, na sua casa. Nós mulheres, mesmo que trabalhemos fora, nós temos uma jornada dupla. Nós trabalhamos em casa também, nós levamos o nosso lar. Somos nós que edificamos a nossa casa. Então, faça, independente de onde você trabalha ou o que você precisa fazer. Faça como está escrito em Colossenses capítulo 3 e verso 23. Tudo o que fizerem, faça de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando você entender que tudo é para o Senhor, você vai entender, você vai perceber que se você faz para Deus,
tudo se torna prazeroso. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. A construção do templo não envolveu apenas Salomão, mas uma grande multidão de pessoas que trabalharam, uma grande equipe. Todos se dedicaram e trabalharam incansavelmente até que o templo estivesse concluído. Na vida, sempre precisamos da ajuda de pessoas para realizar tarefas. Nós sempre precisamos, irmãos, desde as mais simples até as mais complexas. Por isso, gosto muito de uma frase que diz que ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Quando é algo muito grande, precisamos de fato da ajuda de outras pessoas. E nas nossas tarefas, no nosso trabalho, nós precisamos principalmente da ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos fazer como para o Senhor e não para os homens, para que nós possamos fazer com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com a alegria da nossa alma. Aleluia. Se faz, não é verdadeiramente grande, porque tudo que é grande precisa da ajuda de alguém, precisa que alguém ajude a fazer. Entenda que Deus confiou a você todo o necessário para realizar grandes coisas. O Senhor já nos deu tudo. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Nós temos um Deus que peleja por nós. E nós temos a Jesus, o nosso fiel amigo. Também o nosso doce advogado, que advoga todas as nossas causas. Porque tudo o que você faz deve ser para Ele. E se é para Ele, pode ter certeza que Ele vai ajudar a conduzir até que você chegue ao propósito final. Glória a Deus. Então, tenha força, tenha coragem, tenha vigor para enfrentar um dia de cada vez. Cada dia. Como diz o texto, Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Então, cada dia peço ao Senhor forças para cada dia. Pois por causa da sua dedicação, se o Senhor vê que você realmente está se dedicando, Deus, o Senhor, o nosso Pai, terá grande orgulho de você. E Ele vai lhe ajudar a concluir a obra. Assim como Ele fez com Neemias. Em 52 dias, a obra estava concluída. Assim como Ele fez com Salomão, que concluiu o templo e depois o ofereceu ao Senhor. E o Senhor apareceu ali e respondeu a oração de Salomão. E uma dos versículos que a gente mais repete quando se fala de nação, foi Deus falando para Salomão na inauguração do templo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos juntos fazer uma semana extraordinária? Vamos juntos fazer tudo para a glória de Deus? Fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas? Aleluia! Glória a Deus! E a frase de hoje é: a mudança de que você precisa começa por você mesmo. Frase que a gente sempre fala aqui, né? A mudança que nós precisamos, que nós queremos, começa por nós mesmos. E a palavra de hoje é dedicação. Aleluia. Salomão, escrevendo aos Provérbios, ele diz: consagre ao Senhor tudo que você vai fazer e os seus planos serão estabelecidos. Então consagre ao Senhor. Você verá os seus planos sendo estabelecidos para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu orar por você para nós concluirmos mais um devocional para a glória do Senhor. Já são 9h53, quase 10 horas. Ainda estamos aqui buscando ao Senhor e aprendendo dEle, porque é bom demais estar na presença dEle. Aleluia. Pai querido, de amor e bondade, eu quero te louvar e te agradecer. Ô Senhor, muito obrigado. Obrigado pelos ensinos que Tu trouxeste hoje para a nossa vida, através do capítulo 6 de Neemias, Senhor. Nos ensina a ter foco como ele teve, a ter discernimento, Senhor, a saber dizer não, Pai. Ó Deus amado, a ter comprometimento contigo, a ter constância, Senhor.
e a fazer com que os outros queiram ser parecidos conosco, porque nós vamos ser parecidos contigo. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda também, assim como Salomão, que trabalhou incansavelmente até a conclusão do templo, sabendo que era uma bênção ter a oportunidade de fazer aquele trabalho. Que nós também possamos encarar os nossos trabalhos como uma bênção que Tu nos concede. Em nome de Jesus. É uma bênção, Senhor, cuidar dos nossos filhos. É uma bênção cuidar dos nossos cônjuges. É uma bênção cuidar dos nossos netos. É uma bênção cuidar das nossas casas. É uma bênção, Senhor, poder fazer o nosso alimento. Como é bom, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Nos dá esse entendimento verdadeiramente, para que, quer comais, quer bebais, ou possamos fazer qualquer outra coisa, que seja tudo para a Tua glória. Sabendo, Senhor, que tudo nós devemos fazer com todo o nosso coração, não para os homens, mas para Ti, Senhor, que vê todas as coisas e que não fica devendo nada para ninguém. Tu recompensa todos os Teus filhos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial para cada um desses que estiveram ao vivo aqui conosco nesta live e os que ainda vão assistir esse vídeo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Dá-nos uma noite de sono tranquilo e reparadora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado por estar aqui comigo no horário desse, quase 10 horas da noite, mas estavam aqui. Deus abençoe você que chegou agora. Pai, Senhor Deus, Deus te abençoe. Você pode assistir aí o vídeo que eu vou salvar para que você possa assistir ele depois. Deus abençoe. Beijo no coração.